Sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Já declaramos uma excelente semana, né? Uma excelente semana abençoada. Bora fechar os nossos olhos, respirar fundo, quem puder. Quando a gente respira fundo, a gente se coloca no aqui e agora. É o momento mais importante, aqui e agora. Já começa a declarar, muito obrigada, Pai. Obrigada por esse tempo, obrigada por ter acordado hoje. Obrigada por trazer-nos toda a provisão necessária para esse tempo. Obrigada, Pai, por essa internet que nos conecta. Obrigada, Pai, pela vida dessas mulheres maravilhosas que estão aqui honrando a Ti, Pai, dando um pouco do seu tempo para este momento, para este tempo. Nós consagramos e entregamos, Pai, esse tempo de mesa para Ti. Ele é Teu, ele não é nosso. O Senhor nos traga uma porção necessária e indispensável para essa segunda-feira. O Senhor já nos concedeu. Espírito Santo, entra conosco nesse tempo de mesa. Jesus, entra conosco nesse tempo de mesa, nos trazendo o necessário para esse nosso encontro de hoje. Amém, amém e amém. Ai, ai. Bora abrir a Bíblia em 1 Coríntios 6, 19. 6, 19. Essa passagem, ela é bem conhecida superficialmente, mas hoje a gente vai dar uma mergulhada, dar mais uma rasgada nela. Porque Deus tem chamado muitas filhas para compreender o que é prioridade. A gente deixa a nossa vida nos levar e esquece que existem prioridades, existem ordens. Papai é o pai da ordem, ele gosta de ordem. Conforme a gente vai colocando ordem na nossa vida, as coisas vão acontecendo naturalmente. Se as coisas não estão acontecendo naturalmente, é porque não tem ordem na nossa vida. 1 Coríntios 6, 19 diz assim: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Tá bem claro, né? Quem não entendeu, levanta a mão. Quem não entendeu? Não entendeu essa passagem, Vanessa? Não entendeu? Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? O nosso corpo foi dado por Deus, é um presente. A nossa vida foi dada pelo nosso Pai. Foi dada por Ele. A nossa vida foi dada por um alto preço. Um sangue foi derramado pela nossa vida, para nós estar aqui hoje. E a gente passa o tempo todo, como diz a própria Bruna, ou a gente está honrando o nosso corpo, ou a gente está desonrando o nosso corpo. Ou a gente está honrando as pessoas, ou a gente está desonrando as pessoas. Ou a gente está honrando a nossa história, ou a gente está desonrando a nossa história. Sejamos as filhas que honram, e não que desonram. Na boa parte do tempo, né? Porque como a gente está aprendendo todos os dias, é normal que a gente caia. Mas não é normal que a gente permaneça no chão. De novo, vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo? Ou seja, o nosso corpo é templo. O Espírito Santo habita nesse corpo. Como a gente tem cuidado desse corpo? Qual é a nossa prioridade? Como é desafiador estabelecer prioridades? Por que é tão desafiador estabelecer prioridades? Como também diz na Bíblia, busque Deus e sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. A gente não coloca o nosso Pai como prioridade, faz o que a gente bem entende na nossa vida, mesmo depois de ter se batizado, e ainda não quer colher os frutos dessas escolhas. E ali seguindo fala assim, ó, vocês não pertencem a si mesmos. Quem é batizado aqui não pertence a si mesmo. Por que ainda faz as coisas da própria vontade, com as próprias escolhas?
Eu não sou minha, eu sou do meu pai. E eu tô aqui para cumprir as coisas que ele me chamou para cumprir. Assim como vários de vocês falaram, eis-me aqui, pai. Eis-me aqui, Deus. Me usa como teu instrumento. E ele passa o tempo todo, porque ele fala para todas nós. Ele não fala com umas e não fala com outras, ele fala com todas nós. Porém, algumas, pelo fato de estar distraída, não escutam, ou pelo fato de não se permitir ser lideradas, não querem escutar. Podem estar escutando. Amada, tu não está tomando água. Toma água, filha. Ai, não estou com sede. Não estou com vontade. Não quero. Filha, bota teu corpo em movimento. Teu corpo é uma máquina. Ah, eu não quero. Hoje eu não vou fazer. E daí fica procrastinando, a preguiça toma conta, como também fala em Provérbios, né? Que o filho ou filha tola é preguiçosa e também paga o preço pela preguiça. Ou seja, ali fala bem claro, vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. Eu não pertenço a mim mesmo, eu fui comprada por um alto preço. No dia de hoje, qual é a forma, pai, me fala, qual é a forma que eu posso te honrar hoje através do meu corpo? Porque toda escolha ela tem uma consequência. Autorresponsabilidade. Tem filhos por aí que estão precisando de um milagre porque não foram autorresponsáveis. E eu falo isso com muita autoridade porque eu colho frutos de escolhas. Hoje não fico doente, por quê? Resultado de escolhas. Não sejam as filhas que ficam implorando, pedindo um milagre para Deus, porque vocês já são um milagre. Vocês já receberam a vida. Senão nem estariam aqui. Todas nós. Quando a gente foi soprada lá no útero da nossa mãe, através daquela semente que foi colocada, a gente já ganhou a vida. A gente não ganhou a morte. E o que a gente faz com essa vida todos os dias? O que a gente está fazendo com essa vida que a gente ganhou? Honrem a Deus com seu corpo. Assim termina a passagem. Honrem a Deus com seu corpo. Pai, qual é a forma que eu posso honrar hoje o meu corpo, esse corpo que tu me deu? E esse corpo é teu, não é meu. Se esse corpo não é meu, esse corpo é do meu pai, como eu devo honrar esse corpo, essa vida que eu ganhei? Eu ganhei vida, eu sou curada, eu sou amada, eu pertenço ao meu pai que me criou. Como eu vou honrar esse corpo? E quais as formas que eu estou desonrando, porque a gente desonra. Dizendo assim, eu não tenho tempo, porque eu trabalho muito. Então, tu não está servindo a Deus, tu está servindo dinheiro. Bom, inclusive, esse final de semana eu e o Lucas assistimos um filme, ele é bem interessante, até vou colocar, compartilhar o link com vocês, porque ele traz muita clareza das nossas escolhas. Porque por mais às vezes que seja muito óbvio para alguns, não é óbvio para outros. E até ser óbvio para alguns, teve um momento que não foi. É igual o óbvio que tem que tomar água para hidratar a pele, o cabelo, os órgãos. Os órgãos funcionam através de água. Daí a gente fala, eu não consigo tomar água. E vai continuar não conseguindo, tu tá falando com a tua boca, eu não consigo. Então tu já tá profetizando sobre a tua própria vida que tu não consegue fazer algo que Deus te... Teu corpo é água. Eu não consigo. Eu já fui essa pessoa. Mas para mim hoje é óbvio estar sempre com a minha garrafa de água do lado. Porque eu sei o alto preço que se paga por não tomar. O nosso corpo excreta toxinas através da urina. Se não tomar água, não faz xixi, então as toxinas ficam dentro do corpo. O que acontece com o nosso corpo cheio de toxina dentro? Adoece. Isso é só um fator. Tem inúmeros outros. Ai, Jesus. E daí, tem uma outra coisa que também tem batido muito, assim, muito forte em mim, porque depois que eu compreendi sobre prioridades, bom, eu tenho como prioridade honrar o meu corpo, porque eu ganhei esse corpo e foi pago um alto preço pela minha vida, pela nossa vida. O sangue foi derramado pela nossa vida, tá bom. Qual é a outra forma que eu devo olhar, qual é o outro pilar que eu devo olhar para honrar a Deus? Cuidar da minha alma, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, das coisas que eu alimento.
Como honrar a Deus cuidando da minha alma? Essa é a minha prioridade. Eu busco a Deus, eu busco a Deus, eu busco o reino de Deus e a justiça dele, e todas as outras coisas me serão acrescentadas. Então a ordem é: eu busco a Deus, eu honro a vida que ele me deu, me priorizando. Isso não é egoísmo. Ah, mas eu preciso servir. Claro, vai lá servir. Vai lá servir, te faltando um monte de coisa. Sem curar, sem limpar um monte de sujeira que tu carrega no teu coração. O que vai sair da tua boca? Só sujeira. Qual é a forma que tu vai acolher a tua família, o teu marido, se tu não sabe o teu lugar, se tu não sabe as prioridades? Qual será a forma? Porque eu também já estive nesse lugar de desonrar a ordem. Já estive. Se a gente não sabe o que é prioridade, a gente já está desonrando. Então, tá, eu tenho consciência que eu busco o reino de Deus e a justiça do meu Pai, eu amo a vida que Ele me deu, cuidando do meu templo como prioridade, das minhas emoções, do meu coração. Eu começo a fazer esse processo, me conhecer, porque se eu conheço a Deus, eu me conheço, eu honro aquilo que Ele me deu. Ele me deu um lar. Deus, eu e o meu lar. Tem mulheres que têm um marido e tem mulheres que não têm. Tem mulheres que têm filhos e tem mulheres que não têm. Quando eu honro a Deus, quando eu honro a mim, eu honro todas as outras coisas que vêm depois de mim. E o trabalho não vem antes disso. O trabalho vem bem depois. Na ordem natural das coisas, o trabalho, ele vem como uma consequência da tua identidade e do teu propósito revelado. Por que tem muita mulher que sofre? Porque não priorizou Deus, não priorizou ela, não priorizou o que vem depois dela, e colhe os frutos dessa desobediência, por não priorizar a ordem. E eu sei o preço que se paga por isso, é muito pesado. E o mundo deixou a gente com essa vontade de concorrer fora de casa, porque um lar sem uma intercessora, ele perde a força, ele perde a proteção. Um lar sem a mulher, que a mulher ela é uma intercessora do reino de Deus, ele perde a força. Vira uma casa. Lar é uma coisa, casa é outra. Por isso que tem muitas mulheres que têm casa e não têm lar. Porque quando a mulher está bem, quando ela está no lugar dela, a casa vira lar. Porque ela está buscando Deus, ela está se priorizando, ela está se amando, ela está se honrando, ela está se respeitando. Automaticamente, o marido dela, ele vai estar feliz, ele vai estar bem, ele vai ganhar todos os territórios, ele vai se sentir na obrigação, porque ele está sendo cuidado, ele está sendo amado, ele está sendo respeitado. A mulher está orando por isso, eu vivo isso hoje na minha vida. Eu vivo isso hoje na minha vida. Daí tem mulher que fala assim, mas daí se eu voltar para minha casa, e se der errado o meu casamento? Então a tua intenção é que dê errado, não que dê certo. E se der errado, daí eu não vou ter um trabalho? Quem é que vai me sustentar? Olha a intenção que tu tá trabalhando fora, mulher. Eu já tive essa intenção de trabalhar fora. E se acontecer alguma coisa, meu Deus, então eu tô pensando que pode acontecer alguma coisa com o meu casamento? Se quem faz dar certo sou eu mesma? Se quem faz dar certo é a gente mesma, para de regar uma planta para ver o que acontece com ela. Para de alimentar um bichinho de estimação para ver o que acontece com ele. O nosso casamento é a mesma coisa. Como é que tu vai ter tempo de regar um relacionamento para que ele dê certo todos os dias? Porque amar é uma ação, amar é uma ação. É uma ação. Eu ajo em prol disso. Dentro dessa ordem que eu trouxe para vocês. Eu amo e honro a Deus, eu me amo e me honro, e eu honro todas as coisas que vêm depois de mim. Não existe o outro, não existe uma casa se não tiver eu. Se eu não estou bem, eu viro um inferno dentro da nossa casa. Uma mulher que está de mau humor, que ela está com a autoestima baixa, ela não está se priorizando, ela não está se cuidando, ela não está no lugar dela, vira um inferno. Qual é a probabilidade de um homem querer sair dessa casa? 100%. Qual é a probabilidade dele estar nessa casa e nem querer voltar para casa? 100%. Por quê? Porque a mulher ela não sabe o lugar dela. Ela não sabe que o dever dela é interceder, sim, pelo marido, pelos filhos. Crianças, às vezes, têm ataques noturnos porque a mulher não está orando pela proteção.
do sono dela, do marido dela, dos filhos dela. O homem é o sacerdote da casa, mas a mulher é a intercessora do reino. Quando esse homem está fora de casa, quem cuida dessa casa é ela. E como é que nós estamos hoje? Se hoje tem uma bagunça na nossa vida, é porque a gente não sabe a ordem das coisas. E hoje eu venho como uma porta-voz dessa ordem. Eu vivo isso na minha vida e eu colho frutos disso. Que vocês internalizem isso na alma de vocês. Porque quando a gente vive algo e colhe frutos disso, a gente consegue daí servir as pessoas. A gente só serve com verdade quando a gente vive essa verdade. Se a gente não vive uma verdade, a gente não consegue servir com verdade. Daí vira uma bagunça. Por que vai cair muita igreja, vai cair muito pastor, vai cair muito líder? Assim como já está acontecendo. Porque eles não vivem uma verdade e ensinam uma mentira. Vocês querem ser as filhas que estão sendo chamadas para viver uma verdade? Ou vocês vão continuar vivendo uma mentira e querendo servir em mentira? É esse questionamento que a gente deve fazer. Eu faço esse questionamento, pai. Qual é a mentira que eu ainda carrego? Traz luz para mim, traz verdade. Porque quando a gente vive na verdade, a gente consegue servir em verdade e ajudar outras pessoas em verdade. Caso contrário, fecha a boca. Porque daí o que vai sair? Qual é o discurso que vai sair da boca de uma mulher que acha lindo ganhar territórios fora e não ocupou ainda o lugar dela dentro de casa? Qual é o discurso que vai sair dessa boca dessa mulher? Não, continua trabalhando, vai que dê errado mesmo esse casamento. Porque o meu deu errado, né? Então de todo mundo vai dar. O dos meus pais deu errado, então o meu é óbvio que vai dar. Se eu fosse pela crença das mulheres que eu escuto, eu não estava nem casada mais. Eu não teria avançado tanto, eu e meu marido. Porque cada um está cuidando da sua vida. A gente vive, sim, um casamento que aprende todos os dias, a gente não é perfeito, mas cada um cuida da sua vida e vai para o seu lugar. Todos os dias a gente escolhe estar no nosso lugar. E a gente aprende muito estando no nosso lugar. Porque a gente sabe o alto preço que se paga pela desobediência, pelo fato de a gente não estar no nosso lugar. É pesado, é ruim, dói, é um fardo que Deus está ali só esperando. Minha filha, entrega esse fardo para mim. Nem era para tu estar nesse lugar nada. Herdeira, filha abençoada. Ao invés de tu estar orando pelo teu marido para ele frutificar, para ele trazer recursos para vocês, tu tá preocupada em gerar recurso tu. Não, tu é multiplicadora, por isso que tu tem um útero. Tu é multiplicadora, por isso que tu tem um útero. Para que esse dinheiro que teu marido traga, tu multiplique. No mercado, nas lojas, comprando o que precisa para casa. Por isso que a mulher ela tem uma inteligência sobrenatural, porque Deus colocou isso na gente. Por quê? Porque o marido não precisa nem se preocupar. Ela vai gerir bem os recursos que o marido traz para casa. Quando um mentor nosso, uns 2 anos atrás, a gente questionou, perguntou para ele por que a gente não saía, a gente patinava numa coisa, sabe? E daí ele olhou para a gente, tá, quantos livros de finanças vocês já leram? Nenhum. A gente quer receber a herança, mas a gente não sabe administrar o próprio dinheiro, certo? Quantas aqui estão loucas para receber a herança de Deus? Eu sou filha do túmulo do ouro da prata, não vejo a hora de receber minha herança. Mas não sabe nem lidar com os próprios recursos. Está devendo para Deus e o mundo. Eu já devi. Inclusive, os últimos movimentos que a gente fez, eu estava devendo. A gente não honra com o que a gente tem, com o que Deus já entregou para a gente, com a nossa vida. A gente não prioriza a nossa vida. A gente não prioriza o nosso lar, que a gente já tem. A gente não vai ganhar, a gente já tem um lar. A gente tem Deus, a gente tem a nossa vida, a gente tem um lar. A gente tem tudo que a gente precisa dentro. E por que a gente não honra isso que a gente já tem? Por que não se coloca como prioridade? Manter a vida que a gente tem viva. Nós já somos curadas, e se existe alguma doença, é porque, consequentemente, a gente está colhendo o fruto de algo que a gente escolheu, sem consciência. E hoje, eu ia chamar alguém para colocar, trazer a palavra no tempo de mesa, e Deus falou, não, tu vai levar a palavra hoje,
Eu quero que tu leve essa palavra para gerar essa consciência que tu tá gerando dentro de ti. Eu estou gerando todos os dias essa consciência dentro de mim, me responsabilizando, eu não sou vítima da minha história. Nenhuma mulher aqui é. Só que a gente fica colhendo todos os dias o fruto de não estar no nosso lugar, o fruto da desobediência. Até quando? Porque nós estamos sendo chamadas. Existe um avivamento acontecendo, ninguém está vendo. Ninguém está vendo esse avivamento acontecendo. E se a gente não se levantar, a gente que está se unindo aqui, se a gente não se levantar, Deus vai chamar outra lá. Ah, tu não quer? Então eu vou chamar outra que queira colocar ordem na sua própria vida. E daí eu vou dar para ela e não vou dar para ti. E depois não adianta ficar chorando as pitangas. Ah, porque Deus fez com a outra e não fez comigo. Sim, a outra falou amém. Bora, vou me lascar. É para curar minha alma, curar meu coração, perdoar, limpar as mágoas, me colocar no meu lugar de intercessora do lar, eu vou fazer. Eu vou fazer. O que mais, pai, tem para fazer? Eu não sou santa. Estou me santificando. Não é fácil reconhecer que nós estamos errando com a gente mesma todos os dias, querendo conquistar espaços que Deus nem deu para a gente conquistar. Porque se a gente sabe quem a gente vai para o nosso lugar. Qual é o meu lugar? E não é um lugar pesado, é leve. Só está pesado agora porque não está. Porque quando eu sei quem eu só sou. Tudo vem para mim. Eu não preciso conquistar nada, porque já foi conquistado. A gente fica numa ânsia de querer conquistar coisas que já foram conquistadas. De novo, nós fomos compradas por um alto preço. Já foi conquistado, já foi feito. Só que a gente não faz a nossa parte. E essa palavra vem hoje, numa segunda-feira, a gente está próximo a virar um ano, e que a gente coloque, sabe, isso na nossa cabeça, assim, ó. Agora eu vou me colocar como prioridade, eu vou começar a viver em verdade. Já que eu estou vivendo uma mentira. Por que eu estou vivendo uma mentira? Façam perguntas. Qual a mentira que está aí disponível para limpar hoje? Sejam corajosos para ver isso, para olhar para a sujeira que a gente está, sabe? Se Deus já nos revestiu de coragem, Ele já deu. Agora a gente vai olhar, tem uma pereba aqui. Dá para limpar essa pereba e botar um curativo aqui, botar um metiolate. O que é metiolate? Porque dói, né? Queima, arde. Mas depois o que acontece? Nossa, cicatrizou. Ainda bem. Próximo. Qual é a próxima mentira, a próxima pereba que está ali disponível? Se a gente abrir nossa boquinha e falar assim, Deus, qual é a próxima pereba? O que mais está disponível aí para mim? Ele mostra. Só que ele mostra só para quem está presente, né? Vê que eu falo, respira fundo e te coloca no momento presente. Se vocês quiserem fazer isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes ao dia, 2, 3 minutinhos, só para aterrissar. Fala assim, ó, pai, me constrange quando eu não estiver aqui agora, porque eu sei que só fala comigo no presente. Só fala comigo no aqui e agora. Me lembra, porque às vezes a minha mente, ela vai. E quem é que governa? Eu tô aprendendo a governar minha mente, ela não me governa. Se eu não sei governar minha mente, o que vai adiantar eu ganhar um monte de território fora da minha casa? Se eu não sei lidar nem comigo. Quando acontece alguma coisa que tenta me desestabilizar, porque só tenta. Se eu governo o que está fora. Eu governo. Não é o que está fora que me governa. Imagina que o outro tem poder sobre a minha vida. Sou eu que tenho poder sobre os ambientes, eu que tenho poder sobre as coisas. Porque eu sei quem eu sou. Se vocês ainda não sabem que existe esse poder dentro de vocês, pergunte para Deus, pede para Ele. Ô pai, revela esse poder aí que eu tenho, porque eu não tô sabendo desse rolê. E todas nós temos. Todas nós. Ninguém é mais especial que ninguém aqui. Todas as filhas, todos os filhos carregam. Maior que está em nós. O reino não é um lugar, ele está em nós. E a gente acessa ele quando a gente decide soltar o controle. Solta o joystick! O problema é que a gente quer controlar tudo do nosso jeito. Porque se não for do nosso jeito, não vai ficar bom.
o reino está em nós, tudo que a gente precisa está em nós. Se a gente ainda não acessou isso, vai adiantar trabalhar? Vai adiantar querer servir na igreja? Vai adiantar querer ficar orando pelos outros na rua e não ora nem pela própria vida dentro de casa? Tá fazendo tudo ao contrário, tá fazendo tudo errado. E tá colhendo os frutos disso. Se tá colhendo fruto bom, é porque tá fazendo coisa certa. Agora, se tá colhendo fruto ruim, é porque tá fazendo coisa errada. É óbvio, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá uma bagunça a casa? Por que será, amada? Por que será? Observem a volta de vocês. Está bagunçado, não tá dando conta de cuidar das tuas emoções e escolher governar sobre elas. Para de olhar para fora. Nem sai de casa se tu não aprendeu ainda a fazer isso, porque a probabilidade de dar tudo errado lá fora também é bem grande. Às vezes a gente fica na ânsia de querer dar certo o que tá fora e esquece de testar o máximo que der fazer dar certo dentro. Que se não tá dando certo dentro, esquece. Esquece. Fecha os olhos de vocês e bora declarar. Respira bem fundo. Para o que tá fazendo, se for possível. E respira bem fundo e fala, eu estou aqui agora. Eu estou no presente. Deus, fala comigo. Qual o direcionamento? Qual é a mentira que eu ainda vivo? E eu quero deixar bem clara essa mentira. Jesus veio, me traz verdade, me traz luz para essa mentira que eu ainda estou vivendo. Por que que eu ainda estou colhendo frutos que não são aqueles frutos que eu gostaria de colher? Me traz, Pai, me revela. Só um pai conhece verdadeiramente o coração de um filho. E se nós fomos compradas por um alto preço, um sangue foi derramado para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Não é vida em escassez, vida em abundância. E se a gente não está colhendo esses frutos, é porque a gente não colocou como prioridade a ordem que Deus estabeleceu. Não foi a Crislaine, não foi Denis e Bruna, foi uma ordem que Deus estabeleceu, um mandamento dele. E se a gente não está honrando o mandamento do nosso Pai, a gente está desonrando. Que sejamos as filhas que abrem a boca para declarar, porque nós temos a consciência que somos intercessoras da nossa casa, do nosso lar, dos nossos filhos, dos nossos maridos. Que sejamos intencionais na verdade e não na mentira. Chega, eu escolho todos os dias, fala com a tua boca, eu escolho todos os dias trazer luz para a mentira que eu carrego ainda. Qual é a mentira que eu carrego? Declara na tua casa. Declara onde tu estiver. Qual, Pai? Qual é a mentira que eu carrego ainda? Eu escolho deixar de carregar. Traz luz para mim. Quando Jesus vem, ele traz luz para as nossas sombras. Elas não têm para onde correr, não tem como escapar. Pai, eu declaro que essa semana as tuas filhas vão se posicionar como responsáveis das próprias escolhas. Chega de ser vítima. A geração eleita não é vítima, ela é protagonista da própria história. Que nós sejamos conscientes que toda escolha que a gente faz é uma semente. Qual é a semente que tu está plantando no teu solo, mulher? Tu é multiplicadora. Tu é multiplicadora. Fala, eu sou multiplicadora, eu sou abençoadora. Qual é a semente que tu está colhendo no teu solo fértil? É ruína? É mentira? Ou é verdade, abundância, prosperidade, a riqueza? Quando nós estamos no nosso lugar, nós nos apropriamos da verdade. Qual é a verdade que está disponível para mim hoje? E eu não estou nem aí que doa, que eu sofra. Eu me aproprio, porque eu escolho essa verdade e andar nessa verdade. Nós declaramos, assim é e assim será. Obrigada, Jesus. Respira fundo. Vocês sabem por que a nossa palavra tem tanto poder? Foi assim que Deus criou tudo. Ele soprou a vida em nós. Olha, ele soprou a vida. Quando a gente respira fundo, vida, verdade, a palavra já sai sendo soprada da nossa boca. Que haja verdade.
ela já sai soprada. Nós fomos feitas imagem e semelhança de Deus, tem em Gênesis 1:26. Nós somos feitas imagem e semelhança de Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Nós podemos criar todas as coisas através da nossa palavra, do sopro de vida. E se a gente não está vivendo a vida em abundância, a gente está vivendo desgraça em abundância, porque através da nossa boca está saindo só desgraça. Nós somos intercessora, nós somos as filhas que declaram a vida. E se não estamos vivendo uma vida com cura, com abundância de recursos, com tudo que Deus já deixou ali para nós, Ele não vai deixar, já deixou. É porque nós não estamos soprando vida através da nossa boca. Que sejamos essas filhas. Porque Deus está guardando a natureza gêmea, a manifestação dos filhos. É essa manifestação, a manifestação da verdade. Nós já somos curadas, amadas, herdeiras. Recebam isso. Para de soprar uma mentira na tua vida. Para de soprar escassez dentro da tua casa. Para de soprar isso. Para de amaldiçoar a tua casa. Agradeça o que tu tem. Quando a gente agradece a Deus no pouco, Ele nos coloca no mundo. Que sejamos corajosos. Bem como está na palavra. Seja forte e corajosa. Na vida, no mundo, teremos aflições. Quem seremos nós? Quem nós seremos diante das aflições e das dificuldades? As derrotadas ou as posicionadas? São essas as filhas que Deus está levantando. É esse o avivamento que já está acontecendo. Filhas corajosas que, através da palavra, estão manifestando por aí a vida e não a morte. Mas primeiro acontece em nós. Sabe como é que se gera uma autoridade? Através do próprio testemunho vivo. Nós só temos autoridade para falar de algo se a gente vive esse algo, vive essa verdade. Sejamos nós, então, as avivadoras da verdade. As filhas que estão manifestando a autoridade através do seu próprio processo de vida, de cura, de restauração. Esse é o avivamento verdadeiro, que a natureza está gemendo, gritando, aguardando a manifestação das filhas dos filhos de Deus. Amém? Quem precisar ir, pode ir, está liberada, a pessoa está abençoada. Por muitas verdades vindo à tona. Porque nós temos tudo o que a gente precisa. Estamos com a faca e o queijo na mão, é só usar. Sejam as que querem usar. Estão liberadas. Eu vou liberar o áudio para uma filha que quiser falar aí. Vou desligar o meu áudio. Daí tu abre, amada, e fala. Eu acho que hoje Deus falou de um jeito que paralisou aqui, né? Tá todo mundo refletindo, né? Em tudo que foi falado. Ai, meu Deus. Não ia falar não, né? Mas, na verdade, é só agradecer mesmo, porque tudo tá fluindo dessa forma, né? Na medida que a gente vai tendo conhecimento, que a gente vai colocando em prática, as coisas vão fluindo, né? Vai acontecendo e Deus vai nos mostrando, né? Vai nos capacitando, porque não é fácil a mudança, né? Ela ser gerada em nós, porque como a gente sempre diz, que conhecemos a palavra, que é o espírito, né, lutando contra a carne. E a carne a gente sabe que é a nossa vontade, né, os nossos desejos. Então, em todo tempo a gente vive essa guerra, diariamente. Aí é onde nós fazemos a nossa escolha, né, se a gente vai alimentar o espírito ou vai alimentar a carne, né, se é a nossa vontade ou é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então,
realmente a gente tem sido confrontada, né, sido exortada, assim, meu Deus, é lapada aí, como diz Rafa, né, Rafa? Rafa que a gente quando conversa assim, é cada chinelada, mas enfim, é para o nosso crescimento, né, para que a gente realmente possa viver essa plenitude na presença de Deus, e eu louvo a Deus, né, por estarmos começando a nossa segunda-feira dessa forma, porque aí a gente tem a semana toda aí para colocar em prática tudo que a gente ouviu, e realmente fazer novas semeaduras, né, porque tudo que nós recebemos aqui são sementes, para que a gente possa realmente plantar, e daqui a pouco a gente está colhendo, né, essas sementes que a gente está plantando agora, porque é dessa forma que realmente as coisas acontecem. Muitas das vezes a gente está vivendo hoje algo que de repente não seja tão bom, mas foi por conta de uma semeadura que a gente fez lá atrás, e não tem como mudar. A lei da semeadura, ela é certa, você semeia e você colhe. Agora, se você quiser realmente, né, nós quisermos fazer uma nova colheita, a gente vai precisar semear novas sementes agora, no presente, para que agora, no futuro próximo, a gente possa fazer uma nova semeadura. E eu louvo a Deus porque a gente está vivendo isso, inclusive lá na nossa destra no sábado a gente teve um momento só de testemunhos, e aonde realmente eu pude compartilhar que hoje o que eu estou vivendo é justamente a colheita de uma nova semeadura que nós fizemos há um tempo agora atrás, porque até então nós estávamos vivendo uma consequência de uma semeadura lá atrás, que nós tivemos ruim, e que a gente estava realmente colhendo, né, ali é uma vida que realmente não estava sendo tão boa. Mas, assim, eu louvo a Deus porque tudo é aprendizado. Eu creio que são experiências que a gente vai vivenciando e cada vez mais a gente vai tendo a oportunidade de não cometer os mesmos erros, da gente poder aprender de fato e saber que Deus é bom o tempo todo e que Ele realmente quer o melhor para a nossa vida e cabe a gente fazer as escolhas certas, né, tomar as decisões certas, porque isso Ele não tem como fazer por nós. Isso aí é o livre-arbítrio, né, que ele já deixou para a gente poder ter essa oportunidade, essa possibilidade. Então, só gratidão, obrigada, Cris, por mais essa palavra, por se permitir deixar Deus te usar para poder nos exortar. Eu sei que também, às vezes, não é fácil, porque eu sei que eu, particularmente, quando tive oportunidade disso, de poder falar... Oh, meu Deus, espera aí, entrou aqui. Vocês sabem que antes de vocês receberem, eu que recebo, né? Eu vivo os processos e derramo o que eu vivo. Eu colho ainda frutos de escolhas mal feitas. Mas como é que a gente pode mudar uma colheita? Como é que a gente pode mudar um processo? É fazendo agora, não agora. Por que eu falo assim, ó, Deus, traga à luz alguma mentira, alguma coisa que eu estou guardando e está numa sombra, está escondidinho. Então, traga à luz. Porque a partir do momento que eu estou ainda colhendo o fruto de algo que eu não escolhi bem, eu posso trazer luz para isso, trazer consciência para isso, ressignificar isso, chamam de ressignificar, né? Curar, pode usar a palavra que quiser. Deus traz a luz, ele te mostra, olha só. Tem um perdão para tu liberar para tal pessoa. Tem uma mágoa, um ressentimento para tu liberar para tal pessoa. Tem algo aí, tem uma dependência emocional, tem isso também. O Lucas não passou semana passada por um corte de dependência emocional que ele tinha? E a gente achava que não tinha mais o que, né, liberar. Mas tem. Quando a gente acha que não tem mais nada, aí que tem. A gente vai estar sempre cortando linhas de dependência emocional com as pessoas. E essas linhas atrapalham a gente. Só que a gente plantou isso lá atrás, a gente nem sabe que plantou isso aí, está colhendo fruto disso. Como no presente plantar novos frutos para colher amanhã algo que eu almejo e quero. Se estamos ainda colhendo frutos ruins, é possível plantar novos frutos para colher depois novos frutos. Então, Deus, me traga a luz, porque eu estou colhendo esse fruto aqui e agora. E daí Deus te traz a luz, ele traz essa sombra para a luz, ele te revela o porquê, ele vai dar um nome, vai trazer uma situação, só que se tu não estiver presente, tu não vai ver. Eu só vi o que estava acontecendo com meu marido porque eu estava de fora e estava presente. Primeiro a gente traz a luz para o marido e daí ele cria uma certa resistênciazinha, assim como eu também crio quando meu marido me traz alguma coisa que ele vê de fora.
E depois eles processam e dizem, meu Deus, isso estava tão na cara como eu não vi antes. Não estava. Que se tivesse, não te culpa por uma coisa que tu não viu antes. Agora tu está vendo. O que tu vai fazer com isso agora? Bora ressignificar, bora curar, bora soltar essa linha aí de dependência emocional. Quando a gente corta uma linha, as coisas começam a acontecer e desenrolar. E linhas de dependência emocional com familiares é o mais difícil de fazer. Porque tu vai ter que dizer não. Não, eu não vou fazer. Não, não e não. É o mais desafiador. Rafa, muito obrigada pelo teu testemunho aí. Glória a Deus, né, que a gente está sendo ousada, sendo corajosa aí, rompendo aquela frase do Denis, né, quem obedece cresce, é muito real. Conforme a gente vai obedecendo, a gente vai crescendo. Daí vão aparecendo a nossa sujeira, a gente vai limpando a sujeira e vai criando autoridade. Daqui a pouco, a Rafa, toda essa autoridade que ela está criando com as coisas que ela viveu no passado dela, está vivendo no presente, eu também, coisas que eu vivi no meu passado, ainda colho frutos de escolhas mal feitas que eu fiz. Mas eu estou disponível, disposta a trazer luz para minha sujeira. Porque se eu não estiver disponível, disposta a trazer luz para minha sujeira, como é que vai ser limpo? Como é que eu vou limpar um canto da minha casa que eu não vejo? Arreda a cama, amada, que daí tu vai ver a sujeira. Arreda o roupeiro. Senão tu não vai ver. Assim, Deus, eu arredo meu roupeirinho hoje, eu vou botar todas essas coisas para fora, vou tirar as teias de aranha. E é assim, meus amores. Certo? Bora para nossa tarde abençoada e nós nos encontramos amanhã. Beijo!